Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do AnutriTaon, uma série de lives semanais onde eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma descomplicada e definitiva. Quem não me conhece ainda, eu sou a Lana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é sobre medicamentos para emagrecer. Será que esses medicamentos são realmente eficazes? Para quem que serve? Para quem que não serve? Então hoje eu vou falar um pouquinho, assim, bastante na verdade, sobre o uso de medicamentos para emagrecer. Eu sei que muitas pessoas já tentaram, emagrecer tomando medicamentos. Muitas pessoas que me procuram falam isso, que já tentaram emagrecer através de medicamentos. Existem vários tipos, eu vou falar de alguns aqui. E a ideia da live de hoje é realmente mostrar que para alguns casos algumas pessoas podem se beneficiar, outras não. Eu vou explicar como é que funciona isso, quais medicamentos hoje que são proibidos, quais que são liberados pela Anvisa, mas com receita, enfim. Eu vou falar bastante aqui sobre medicamento, porque eu sei que quem está acima do peso, principalmente pessoas muito obesas, muitas já recorreram a esse tipo de tratamento através do remédio, e eu vou explicar como que funciona isso. Então, quem está assistindo essa live aqui no ao vivo, já clica aí no aviãozinho, já compartilha, ajuda a distribuir essa live aí para o maior número de pessoas que podem se beneficiar muito com isso. Quanto mais vocês compartilham, mais pessoas conseguem ver, O Instagram vai distribuindo aí a live. E se você está vendo essa live pelo YouTube, clica no link da descrição do vídeo, Tem o meu perfil aqui do Instagram, onde diariamente eu tô postando conteúdos sobre esse assunto, sobre emagrecimento e como emagrecer de forma totalmente saudável, totalmente descomplicada, definitiva, que é esse emagrecimento que você não volta a engordar, entre outros assuntos dentro desse mundo da nutrição, dentro desse mundo de emagrecimento. Então vamos começar a falar do tema da live de hoje. Então, por que eu decidi falar sobre medicamentos? Porque, como eu já falei no começo, muitas pessoas, ao decidirem emagrecer, recorrem ao uso de medicamentos porque procuram por vários motivos, Um deles é a solução, muitas vezes, rápida de emagrecer. Muitos são indicados pelos próprios médicos, Em alguns casos, isso é utilizado como forma auxiliar no tratamento da obesidade. E as pessoas ficam muito na dúvida de qual medicamento, seria mais eficaz, qual medicamento que faz mal, quais são os proibidos. Então, como isso está muito inserido dentro do mundo do emagrecimento, eu decidi falar sobre isso hoje. Então, a gente sabe que a obesidade ela vem só aumentando, não diminui, De uns tempos para cá, de uns anos para cá. Isso tem sido cada vez mais comum, na nossa sociedade. As pessoas têm cada vez mais engordado. Isso por conta do estilo de vida, por conta da má alimentação, da falta de uma alimentação mesmo ruim, e isso só tem aumentado, A obesidade só tem aumentado, o excesso de peso só tem aumentado, os hábitos só têm ficado piores, O alto consumo de alimentos industrializados, enfim. Todo esse conjunto está fazendo a nossa população cada vez mais ficar mais obesa. E aí discute-se muito se o uso de medicamento, então, ele é necessário e auxiliaria, a diminuir esse número de pessoas que vêm engordando. Então, o tema medicamento, é muito procurado, muito falado quando se fala de emagrecimento. As ações dos medicamentos para emagrecimento, existem vários, Hoje eu vou falar aqui sobre alguns medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que são medicamentos derivados de anfetamina. Então, eles causam uma dependência, Que são esses que são proibidos. Esses são medicamentos anorexígenos, ou seja, eles reduzem muito o nosso apetite, e isso faz com que você coma menos e então emagreça. Tem também os antidepressivos que são utilizados hoje em dia como também medicamentos para emagrecimento, porque também reduzem o apetite. Tem outros tipos de medicamentos que agem no sistema digestivo, como é o caso do Orlistat, que é muito usado, que eu não acho que seja um bom medicamento para isso,
mas eu vou discorrendo aqui ao longo da live falando sobre a ação de cada um deles, quais as vantagens, quais as desvantagens, quem deve usar, quem não deve usar. Então, a sibutramina, por exemplo, que é um medicamento bastante conhecido para quem quer emagrecer, ela é um antidepressivo, na verdade. Então, ela age em alguns receptores do cérebro que faz diminuir o apetite, só que ela não age diretamente no sistema nervoso central, que são esses outros medicamentos que eu vou falar que são até proibidos, né? A sibutramina, ela não é proibida hoje em dia no Brasil, mas ela é muito controlada, essa comercialização. Ela precisa ser prescrita por um médico, né? É uma receita que fica retida. Então, assim, tem um controle maior sobre esse tipo de medicamento. E tem uma dose diária no máximo que você pode tomar. Isso sobre dose, isso eu não vou falar, né? Porque eu não sou médica, mas muitas pessoas fazem o uso de sibutramina, indicados por médicos mesmo, para conseguir emagrecer. Não pensa que uma pessoa, muitas vezes, né, quando ela é obesa, quando ela come bastante, muitas dessas pessoas elas têm compulsão, né, ansiedade, então esse impulso por comer. Quando isso chega num nível muito severo, muito exagerado, que a pessoa não consegue controlar isso com terapia, né, que faz terapia para quem tem compulsão alimentar, é um tipo de tratamento que é junto com nutricionista, com psiquiatra também, se for tomar medicação. Mas quando isso não é possível, através da alimentação e através de uma terapia, quando é um nível muito extremo de compulsão, muitas vezes esse paciente é indicado para passar com um psiquiatra e esse psiquiatra receitar esse tipo de medicação, que são os antidepressivos. Então, essa pessoa, para que serve isso? Para que essa pessoa não seja tão mais compulsiva, né? Diminua o apetite dela na hora de procurar a comida, e então ela consiga comer menos. Esse é um tipo de antidepressivo, existem outros, tá? E assim também como existe os efeitos colaterais, então, da sibutramina, por exemplo. Ansiedade, muitas pessoas podem ter insônia, taquicardia, então pessoas que têm já problemas no sistema cardiovascular, não é indicado o uso desse tipo de medicamento, por exemplo. Aumento da pressão arterial, então é um medicamento que tem alguns efeitos colaterais, tá? Então é um medicamento controlado, né? Ele pode ser circulado através de receita médica, a pessoa assina um termo lá de consentimento para tomar essa medicação, a receita dela fica retida e ela tem uma dose específica lá diária que ela vai poder consumir para que não faça mal para ela, que é um medicamento controlado. Bom, existem também os medicamentos que são variantes de anfetaminas, que são estimulantes neurais. Então, esse tipo de medicamento, que são medicamentos proibidos, eles vão atuar diretamente no sistema nervoso central. E isso pode causar vários efeitos colaterais, tá? Como, por exemplo, dependência do remédio, né? A pessoa fica dependente daquilo, quando para de tomar, ela fica em abstinência, ela se torna dependente desse remédio. Pode causar também esses outros efeitos, como eu falei, de taquicardia e aumento da pressão arterial. Então, são medicamentos muito mais perigosos, porque eles atuam diretamente no sistema nervoso central. Tanto é que faz pouco tempo, foi o ano passado, né? Porque até então, se eu não me engano, foi outubro ou foi novembro do ano passado, 2021, que esses medicamentos foram proibidos. Antes não era, se eu não me engano, você podia, lógico, né? Sempre com uso sempre prescrito por médico, mas podia, igual a sibutramina, podiam tomar. Podia ser comercializado. E hoje em dia, né, depois de novembro pra cá, eles são medicamentos proibidos, tá? Porque eles são realmente muito perigosos, porque causam esses efeitos no nosso cérebro, no sistema, agem diretamente no sistema nervoso central. Então, alguns deles, anfepramona, femproporex, mandinzol, são alguns medicamentos que agem dessa forma, né? São medicamentos anorexígenos, né? Esse nome pode parecer bem familiar para você. De onde que vem anorexígenos? Quando você pensa em anorexígenos, você pensa o quê? Que promove uma perda de peso bem expressiva, né?
porque eles agem em regiões do nosso cérebro, né, no sistema nervoso central, que vão causar esse efeito de uma diminuição de apetite muito grande. Por isso eles são chamados de medicamentos anorexígenos, que vão fazer a pessoa emagrecer bastante por conta disso, por atuar nessas áreas do cérebro. Só que como nem tudo são flores, né, esses tipos de medicamentos, como eu falei, eles têm os efeitos colaterais, e o que acontece com muitos deles é que o nosso cérebro, né, a capacidade da gente lidar com esses remédios, o nosso corpo vai se adaptando a isso. Então, para muitas pessoas, aquela dose inicial que deu super certo, que ela começa a tomar, que o médico prescreveu, depois de um tempo, essa dose já não começa mais a fazer efeito. E aí ela precisa cada vez mais aumentar essa dose e fica dependente desse remédio. É esse justamente o problema. Existem outros tipos de remédios também que não agem no cérebro mesmo, né? Como eu falei, agem no sistema digestivo, como é o caso do Orlistat. O que faz o Orlistat? Ele vai absorver a gordura e eliminar pelas fezes. Só que isso é muito perigoso, né? Perigoso no sentido de que nós consumimos gordura, né? Se você tem uma alimentação adequada, você vai consumir gordura num nível adequado, né? Então, se você toma um medicamento desse, e seu tipo de alimentação, o consumo que você tem de gordura da sua alimentação, ele tá até que bom, assim, digamos assim, né? De gorduras boas, você vai ter um prejuízo das gorduras boas que você teria que consumir, porque junto com isso existem vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, que precisam da gordura, né, que são eliminadas junto com esse medicamento. Então você fica assim desnutrido. Então fazer uma ação ali para que você elimine a gordura, né, não é uma ação eficaz, pensando que você não muda o seu estilo de vida, você não muda a sua maneira de pensar em relação à comida. Você tá pegando a gordura que tá ali e tá jogando fora, e com isso vai um monte de coisa também, né? Interfere em outros processos do nosso corpo. Então, essa é uma solução muito pontual que muitas pessoas querem por ser rápido, né? Mas tem muitos efeitos colaterais intestinais, e também dessa mudança de pensamento que não ocorre, né? Mas de efeitos colaterais seria isso, muitas pessoas têm diarreia tomando esse medicamento. Então, não seria um medicamento indicado aí para uma pessoa que quer emagrecer de forma saudável, né? Muitos médicos eu sei que ainda receitam, mas o mais usado mesmo, que tem mais eficácia, digamos assim, para algumas pessoas, que eu vou falar aqui que é muito específico, né, o uso de medicamento, seria, por exemplo, a sibutramina, tá? Mas o Orlistat não, porque ele vai agir dessa forma, que ele age ali de uma forma tirando a gordura, que aí vai tirar a gordura que é boa, vai tirar a gordura que é ruim. O que você precisa absorver de vitaminas dessas que eu falei, você não vai conseguir absorver, porque vai embora junto com a gordura. Então, essa não é uma solução eficaz para o tratamento da obesidade, para o tratamento do excesso de peso. Entre os antidepressivos também que são utilizados nesse tratamento da obesidade, alguns usados são a fluoxetina e a bupropiona, que também são antidepressivos, que vão agir também no cérebro, mas não dessa mesma forma como esses que são proibidos, que eu falei que são variantes de anfetamina, né, que vão agir ali de forma muito expressiva no cérebro. Eles também reduzem o apetite, né, só que não dessa forma. Então, os riscos para esse uso de medicamento, né, que é a fluoxetina e a bupropiona, eles são menores, né, bem menores do que esses outros que a gente tem hoje que são proibidos. Se a gente for pensar, então, na obesidade, falando de obesidade, falando de medicamento, falando de soluções para emagrecer, o que nós temos que pensar? Então, eu trouxe a live hoje para te dizer se realmente isso funciona, se não funciona, se você já teve essa experiência com medicamento, coloca aqui nos comentários para eu saber se funcionou para você, se não funcionou. Mas, de uma forma geral, é legal a gente pensar no seguinte: a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Não é
uma coisa pontual. Eu tô com dor de cabeça, por exemplo, eu vou lá e tomo o meu remédio para sanar aquele sintoma. Só que se eu não trato a causa daquela dor de cabeça, eu vou sempre ficar sentindo ela. Então, o medicamento vai ser uma forma de amenizar o que eu tô sentindo no momento, né? E a obesidade, como é? Eu fiz essa comparação com a obesidade, porque a obesidade, ela é uma doença crônica. Não tem como você tomar um remedinho ali e solucionar a origem, solucionar a causa dessa obesidade. Pensando nesse sentido, né, que é uma doença crônica, eu preciso de uma solução que não seja pontual, que seja uma solução constante. Porque pensa, a partir do momento que eu tomei o medicamento, sim, ele resolveu, eu emagreci 10 quilos tomando esse medicamento. Como eu falei, o nosso corpo vai gerando adaptações. Então, com o tempo, a dose que eu tomava antes, eu não vou conseguir ter o mesmo efeito tomando agora. Então, vou ter que aumentar até chegar ao ponto que não faz mais efeito, faz pouquíssimo efeito. E também você precisa cessar o uso desse medicamento. O que vai acontecer se eu não tive uma reeducação alimentar, se eu não sei os alimentos que eu preciso comer, ou mais do que isso, se eu não sei controlar o consumo desses alimentos, se a minha relação com essa comida ela é ruim, eu vou voltar a comer como eu comia antes. E esse é o grande problema do uso de medicamentos. Não é descartada a possibilidade de usar medicamentos no tratamento da obesidade, né? Para alguns casos é muito necessário, porque existem obesos que são extremamente compulsivos, que apenas saber o que precisa comer, né, ou fazer um tratamento de terapia mesmo psicológica não adianta para o nível de compulsão que ele tem. Então, fazer o uso do medicamento para reduzir essa ansiedade e reduzir essa compulsão pode ajudar como complemento nesse tratamento. Então, junto com isso, o certo mesmo seria que essa pessoa tivesse um acompanhamento, né, nutricional e psicológico sempre. Porque é isso que acontece. Ao parar o uso desse medicamento, a pessoa volta a ter os hábitos, né? Volta a comer como ela comia antes, porque afinal de contas o apetite dela vai voltar a ser o apetite normal como ela tinha antes. Saiu o medicamento, não vai ter mais esse bloqueio do apetite. E o que vai acontecer é que ela vai comer tudo de novo. Quantas histórias vocês não conhecem de pessoas, né, próximas às vezes de vocês, que optaram pelo uso de medicamento, conseguiram emagrecer, ter um bom resultado e logo depois, quando parou o medicamento, voltou a engordar. Recuperou o peso que tinha perdido e às vezes engordou até mais. É por isso que acontece isso. Você tem a redução do apetite. Como que acontece, então, o mecanismo, né, de emagrecer com esse tipo de remédio? Você toma um remédio, você tem uma redução muito grande do seu apetite, então você não consegue comer porque você não sente vontade de comer. Essa é a questão, né? Você não sente vontade de comer. E aí, lógico, né? Você não sentindo a vontade, você não vai comer por impulso, vai diminuir a compulsão. Esse valor calórico do seu dia, da sua dieta, ele vai diminuir muito, né? Então, obviamente, você vai conseguir emagrecer. E muitas vezes essa redução não significa qualidade. Você não vai conseguir comer muito. Se você não tem essa orientação nutricional, você vai comer qualquer coisa, mas às vezes vai comer pouco. E essa, mesmo assim, vai ter uma redução de valor de calorias e vai emagrecer. Só que a partir do momento que você para com esse medicamento, o seu apetite volta a ser como era antes e você não consegue ter esse controle novamente. Vai voltar a consumir tudo que consumia antes e engordar o mesmo tanto ou às vezes ainda mais do que tinha. É por isso que é preciso tomar cuidado com esse uso de medicamento, né, quando você é orientado a isso, porque o uso do medicamento ele é complementar. Então, muitas pessoas precisam por conta da compulsão, né, porque não conseguem realmente controlar. E quais seriam os casos indicados para isso? Nesse caso, né, da pessoa que tem esse impulso, essa compulsão muito forte, que não consegue parar sozinho de fazer isso, mas junto com isso fazer essa orientação nutricional e psicológica. E para pessoas também que estão muito acima, com um nível de obesidade de IMC ali acima de 30, né, 35, acima de 30 já, né, que faz o uso do medicamento junto com esse tipo de acompanhamento também. Então isso é preciso olhar, saber, tomar cuidado com isso, porque você vai se frustrar tomando esse medicamento, né, vai ficar feliz com esse resultado inicial,
mas é muito possível e acontece assim na esmagadora maioria com as pessoas que fazem uso desse medicamento e desses medicamentos, na verdade, e voltam a engordar. Então você tem que pensar, esse medicamento eu vou usar na minha vida toda? Não, porque não dá para fazer isso. Chega uma hora que você tem que parar mesmo com esse medicamento. Se eu não vou usar a vida toda, eu vou precisar achar um jeito que trate a causa, né? Por que eu tô comendo desse jeito? E é por isso que entra essas outras partes além do medicamento. Então, esse efeito inicial é outra coisa também, né? Quando a pessoa engorda muito, então a pessoa chegou em 120 quilos, engordou, chegou em 120 quilos. Então foi prescrito um remédio para ela, começou a tomar o medicamento, só que não fez esse acompanhamento nutricional e psicológico. Parou o medicamento, voltou a engordar. O que o nosso corpo faz? Nosso corpo se adapta. Então, como ela passou um tempo da vida dela acima do peso com excesso de gordura, o nosso corpo ele cria uma adaptação. Então, para o nosso corpo, ele acha que estar naquele nível de obesidade, com o corpo daquele jeito, né, com excesso de gordura, é o normal, porque ele se adaptou. Mas não é, né? A gente sabe que não. Mas o seu corpo se adaptou a isso. Então, a partir do momento que você toma um medicamento, emagreceu, né? Parou o medicamento, o que o seu corpo faz é tentar voltar para onde ele estava antes de você emagrecer, porque ele se adaptou e ele acha que esse é o normal. Então ele vai fazer de tudo para voltar nesse nível de obesidade que você tá. Então você vai ficar lutando praticamente contra o seu corpo. Só que quando você toma um medicamento, se você junto você tem essa orientação, né? Você melhora essa relação com a comida, então você sabe exatamente o que comer, você sabe como escolher os alimentos, você sabe não só isso, né? Você sabe dizer não para comida, você consegue controlar isso, você vai ficar tranquilo quanto a isso, né? Você não vai voltar a engordar porque você vai saber comer da forma certa, vai comer menos porque você vai saber fazer isso. Só que quando você não faz isso para o medicamento e o seu corpo está tentando voltar para o seu corpo que você tinha antes, né, dos 120 quilos, você não consegue segurar. Então você vai voltar a comer como você comia antes e vai engordar tudo de novo. Então esse é o mecanismo que acontece quando você toma o medicamento, né, e volta a engordar. O seu corpo tá adaptado a ficar naquele peso que você tinha antes. Por isso que você precisa aprender a comer, porque senão não resolve nada, tá? Então, é preciso tratar essa causa, né? O que tá gerando essa obesidade em você, por que você vem engordando, por que você come sem controle, por que você não consegue falar o não ali na comida, como eu sempre tô falando, né? Trabalhar a sua mente, trabalhar como você vê a comida e se relaciona com a comida. Se você não trata isso, tomar um medicamento não vai ser algo que vai resolver pra você. Vai resolver na hora, momentaneamente, é uma solução muito pontual, mas é saber que parou esse medicamento, pode esquecer tudo resultado que você conseguiu, que você vai sim voltar a engordar, tá? Então, parando o medicamento, o apetite volta, você come mais de novo e engorda de novo, e aí fica nesse ciclo. Sem contar que esse uso, como eu falei no início, esse uso de medicamento, ele tem efeitos colaterais, não são todas as pessoas que podem tomar, tem essa também, né? E você submeter a um uso de um remédio, você precisa realmente precisar desse remédio, o que eu não vejo hoje em dia. Eu vejo que muitas pessoas acabam tomando medicamentos sem precisar. Como eu falei, o uso de medicamentos, ele é necessário para alguns casos extremos. Então, a maioria das pessoas que eu vejo que querem essa solução, né, perguntam de remédio, já tomaram remédio, são pessoas que precisam emagrecer ali 10, 20 quilos, que com a mudança da alimentação, estilo de vida, atividade física, com tudo isso, ela conseguiria normalmente, sem precisar desse uso de medicamentos, né? O uso do medicamento são para casos extremos e muitas pessoas fazem um uso banal disso. Como vocês viram, né, tem alguns que são até proibidos, né, então não pode ser vendido esse tipo de medicamento, mas alguns ainda são permitidos, desde que com receita, desde que o médico oriente, e são medicamentos controlados, mas mesmo assim tem pessoas que ainda conseguem usar esse medicamento sem a prescrição, então tomem cuidado com isso, porque é muito perigoso.
não é uma coisa banal, não é uma coisa simples, isso é risco para sua saúde, né? Você tomar um medicamento que tem esses efeitos como acelerar, você ser hipertensa, enfim, pessoas que já têm esses problemas, ainda piorou, né? Que intensifica ainda mais esses sintomas. Então, não achem que é Alice no País das Maravilhas, quando você começar a tomar o medicamento vai estar tudo resolvido, né? Porque muitas pessoas pensam assim, então eu vou começar a tomar esse medicamento, tudo bem, né? Eu preciso dessa solução rápida, porque eu preciso ter um incentivo. Então, a partir do momento que eu tomei o medicamento, emagreci 10 quilos, eu vou me sentir super feliz, né? Isso vai ser um gás para mim, um incentivo para eu continuar. Só que se você não fizer isso junto com o acompanhamento, né, nutricional, repetindo, né, sendo bem repetitiva aqui, o que vai acontecer? Parou o remédio, você volta a engordar. Então, não tem essa de, eu vou emagrecer, vou continuar comendo do jeito que eu como, né, assim, as mesmas, sem qualidade a minha alimentação, não vou conseguir comer tanto por falta de apetite, mas vou continuar comendo porcaria, digamos assim, vou conseguir emagrecer fazendo a dieta bem ruim desse jeito, né? Mesmo fazendo uma dieta ruim, em termos de qualidade, eu vou conseguir emagrecer, porque tá diminuindo o meu apetite. E aí, quando eu conseguir ver o resultado na balança, que eu conseguir emagrecer e ficar feliz com isso, aí sim eu vou pensar em mudar meu pensamento, em mudar minha alimentação, que aí eu vou me sentir motivada. Não vai acontecer isso por conta do impulso que você vai ter por comer, por essa adaptação que o seu corpo já criou de estar acima do peso. Então, não façam isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Francisca, boa tarde. Finalmente consegui entrar. Que bom que você tá aí. Bom dia, Guilherme, Adriana, Lúcia. Francisca, que a Francisca falou. Ainda bem que nunca precisei, pois o meu excesso de peso não é tão grande. É algo em torno de 6 quilos. Gente, 6 quilos é pouquíssimo, né? E eu vejo que tem gente que quer às vezes emagrecer 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos até. Dependendo das condições de saúde da pessoa, você consegue fazer isso só com alimentação e estilo de vida. Tomar remédio nesse sentido, você só vai ficar nesse ciclo frustrante que é emagrecer e voltar a engordar. Nem pessoas que fazem cirurgia bariátrica, muitas delas conseguem se manter magras, porque não conseguem mudar a mente. Então, a cirurgia bariátrica é uma das soluções mais, digamos assim, rápidas, né, e precisas de emagrecimento, e muitas pessoas vão precisar mesmo da bariátrica. Aí a gente tá falando de uma obesidade mórbida aí que tá trazendo riscos para a saúde dessa pessoa, que se ela não emagrecer num período curto de tempo, ela pode até morrer, né, então é indicado nesses casos. Mas é lógico que junto com isso também, assim como é o medicamento, essa pessoa precisa ter uma educação da alimentação dela, porque senão, como acontece com muitas pessoas, depois de ali 1 ano, 2 anos que fez essa cirurgia, o corpo volta a se adaptar, né, ao que ele comia antes, e essa pessoa volta a engordar, porque a qualidade da alimentação dela está péssima. Então, 6 quilinhos aí, rapidinho consegue emagrecer. Ficar usando desses principalmente esse Orlistat, que você fica com diarreia horrível, né, tipo, cólica, diarreia, piorando a sua saúde também, tirando a qualidade da sua alimentação, as vitaminas que você consumiu indo embora ali as vitaminas lipossolúveis que precisam da gordura indo embora na hora que você vai no banheiro, porque você tomou um medicamento desse. É uma solução muito radical que você faz com você mesma, né, prejudicando o seu corpo e que não vai ter efeito no longo prazo. A gente tem que sempre pensar no longo prazo. Você emagrecer para entrar naquela roupa para ir numa festa é uma coisa. Agora, você quer isso ou você quer uma solução que você consiga fazer pela sua vida toda? Então, é pensar que os medicamentos estão aí, não tô demonizando o medicamento, os médicos sabem muito bem quais casos, né, eles devem prescrever ou não. Para algumas pessoas é extremamente necessário o uso desses medicamentos, porque compulsão alimentar, né, quem tem mesmo o transtorno de compulsão alimentar, como eu já fiz outra live aqui explicando, que é diferente você ter compulsão alimentar e você ter descontrole. A compulsão é um caso muito extremo mesmo. Então, é preciso, em alguns casos, entrar com esse medicamento para essa pessoa não sentir essa ansiedade toda de comer sem parar, e aí sim ela consiga diminuir o consumo dela. Então,
isso é necessário para algumas pessoas, mas assim, de forma livre, né, usar esses medicamentos não é o indicado. Então, o medicamento ele é necessário quando ele é eficaz, quando ele é prescrito para a pessoa certa e quando é feito do jeito certo. Francisca, o que gosto nesse bate-papo com você é poder receber essas dicas preciosas. Obrigada, Francisca. Fico muito feliz de saber isso de vocês. Isso me motiva a fazer cada vez mais. Então, vão falando aí que eu vou respondendo. Eu gosto bastante quando vocês começam a interagir e a gente bate um papo. Bom, então quem não precisa, eu falei já um pouco disso, né? Mas resumindo, quem não precisa tomar esse medicamento, como a Francisca falou, precisa emagrecer 6 quilos. Será que essa pessoa precisa de um medicamento para emagrecer? Precisa emagrecer 10 quilos. Será que eu preciso de um medicamento para emagrecer? A maioria das pessoas não precisa, realmente não precisa desse uso de medicamento. O que as pessoas querem é uma solução rápida. Muitas vezes elas querem uma solução rápida e acaba recorrendo a remédio. Tem muitos médicos que acabam prescrevendo isso de uma forma não adequada, né? Como eu falei, tem as pessoas específicas, mas tem médico que prescreve para qualquer pessoa, né? Entre aspas, assim. Quer emagrecer 10 quilos, toma um remédio e pronto, né? Sem olhar essa outra parte, sem ver que realmente só com a mudança de alimentação, estilo de vida, atividade física, com o tempo, né? Você consegue fazer isso sem precisar de remédio, né? Tudo que a gente precisa tomar, evitar de tomar remédio, se a gente não precisa, a gente não vai ficar colocando dentro do nosso corpo uma coisa que não precisa, que mexe com coisas que realmente são naturais pra gente e acaba modificando isso, né? Modificando alterações ali no seu cérebro, modificando alterações no seu intestino. Então, realmente só é para ser usado em casos muito extremos que a pessoa realmente vai precisar. Para quem que não é necessário, né? Para quem consegue fazer essa mudança também, né? Você vai conseguir fazer isso com essa mudança de alimentação e mudança da sua mente também. Então, sempre que eu tô falando aqui de emagrecimento para vocês, eu tô sempre falando que o emagrecimento definitivo, né, para você não ter de fato esse efeito sanfona, que a gente tá falando aqui querendo não de ter um efeito sanfona, né, pelo uso de medicação. Mas esse efeito sanfona ele pode acontecer também com pessoas que tentam emagrecer com soluções pontuais ali que vão resolver no momento, mas que a pessoa volta a engordar, como são dietas super restritivas, com baixa... Faz uma dieta de 800 calorias, de 1.000 calorias por dia, independente do que seja, né? O alimento, bateu 1.000 calorias, 800 calorias, tá bom, porque é a quantidade de calorias que você vai emagrecer. Sim, de fato emagrece, mas por quanto tempo você vai conseguir manter essa dieta de 800 calorias, né? Você tem que sempre pensar assim. Quando você pensa assim e você vê que é uma solução que não vai durar muito tempo, então não é a solução certa para você. Então, essas dietas super restritivas, dietas muito específicas, né? Dieta do ovo, dieta da sopa, dieta da lua, enfim, tem dieta de tudo quanto é tipo, né? Você pensar que o emagrecimento, você precisa de uma solução constante, né? Não é algo crônico, não é agudo, não é estou obesa, vou tomar esse remedinho aqui e emagreci. Não volta mais a obesidade. Volta a obesidade. Como eu falei, até quando cirurgia bariátrica volta, imagina com remédio, né? A mesma coisa serve para dietas hiperrestritivas, dietas que, né, shakes, coisas que não tem uma solução constante. Só vai funcionar naquele momento, depois você vai voltar a engordar. Então, para essas pessoas, né, que querem emagrecer só por uma forma pontual do negócio, né, aguda ali, achando que vai resolver, medicamento não serve. Você tem que botar na sua cabeça que sim, é preciso fazer essa mudança, essa virada de chave na mente para que você consiga comer de forma mais saudável, não só conhecendo, né, os alimentos que são melhores para isso, como eu tô sempre falando, não é só o alimento, não é só o tipo de alimento que você come que faz você emagrecer, se você não conseguir colocar esse alimento para dentro do seu corpo. Se você não conseguir chegar na hora que você vê um prato de salada e, sei lá,
um combo do McDonald's, né? Um prato de salada, assim, uma alimentação nutritiva, né? Um prato de comida nutritivo e um combo do McDonald's, se você não sabe escolher entre um e o outro, né? Se você não consegue, na verdade, ter esse poder de escolha, se você faz isso sempre, significa que a sua relação com a comida tá péssima. E é isso que você precisa melhorar. Porque saber, eu sei que muitas pessoas sabem o que precisa comer, isso é fato. Muitas pessoas estão careca, na verdade, de saber o que precisa. Vem muita coisa na internet, eu sei que tem muita informação furada, é verdade. Mas o básico mesmo, todo mundo sabe o que precisa fazer, né, pra emagrecer. De forma geral, né, comer menos das melhores, comer menos por consequência, na verdade, né, de coisas com qualidade, isso todo mundo sabe. Agora, chega na sua frente um prato de uma comida que você gosta muito, que não necessariamente é saudável, que você sabe que você come muito, e um prato de uma comida nutritiva, como eu tenho esse poder de escolha? Como eu consigo fazer isso? Como eu mudo a minha mente para dizer não na hora que eu tenho que dizer não, né? Não ficar cedendo ali às exceções do dia a dia. Cada um que te oferece uma coisa, você vai lá e cede. Como que eu faço isso? É só mudando a sua mente. Então, você conseguindo fazer isso, você resolveu o seu problema de excesso de peso. Porque você vai ter o controle, né? Você vai ter o controle sobre o que você come, por mais que você goste muito de outras coisas. E ninguém tá falando aqui que é pra deixar de comer, como eu brinquei com o combo do Mac, né? Como eu brinquei com... Enfim, como eu sempre falo aqui com doces, coisas que eu também gosto de comer. Mas quem não consegue diferenciar os momentos que é pra você comer isso ou não, os momentos que você deve ceder ou não, que você tem que ter limitações, senão você vai continuar sempre na mesma, vai continuar sempre engordando, vai continuar sempre se frustrando. Quem não consegue fazer isso, nunca vai conseguir emagrecer de forma definitiva. E não é fazendo uma dieta desse tipo, restringindo a tantas calorias por dia, fazendo uma dieta que você só toma água e só toma sopa, só toma shake, só toma suco, ou tomando propriamente um remédio que vai resolver o seu problema de excesso de peso. Ó, a solução tá sempre aqui na nossa cabeça. Então, resumindo aqui o tema da live de hoje, né? Francisca, deixa eu ver. A minha perdição são os bolinhos no café da tarde e o chocolate, para muitas pessoas. Por que será, né? Por que será que a gente tem essa predileção por esse tipo de alimento, né? Não só falando dos doces. Os bolinhos entra aí muito os carboidratos, né? Tem um excesso ali de carboidrato. Porque o nosso cérebro, ele prefere muito essa sensação de bem-estar que esse tipo de alimento faz. E já tem algumas pesquisas mostrando que a gente acende uma parte no nosso cérebro quando a gente consome esse tipo de alimento, né, que faz uma descarga ali de dopamina, que é um hormônio que faz a gente se sentir bem, é um neurotransmissor, e aí a gente vai preferir esse tipo de alimento. E para algumas pessoas isso é ainda pior. Muitas vezes algumas pessoas já carregam uma carga genética de preferência por esse tipo de alimento. Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado. Então, quanto mais a gente come dessas coisas, mais a gente quer comer. É esse o problema. Então, quanto mais a gente puder evitar e deixar esses tipos de alimentos para exceções mesmo, que nem ontem, eu até postei nos meus stories, né? Eu fui visitar minha mãe e aí chegou lá, ela fez bolo, né? Era bolo de milho, não tinha açúcar, enfim, era uma versão mais saudável, digamos assim. Mas tinha pão de queijo, que é uma coisa que eu adoro. Ou seja, só o festival do carboidrato, né? Que é uma coisa que eu falo aqui pra vocês que a gente precisa diminuir mesmo. A gente consome muito. Então, eu tô sempre me policiando aí no meu dia a dia pra não consumir muito carboidrato. E aí, chegou lá, era o festival do carboidrato. Só que é o que eu falo pras minhas alunas, pras minhas pacientes. Quando você consegue ter uma rotina, né? A maior rotina é o quê? A maior parte do seu tempo. Quando você consegue fazer isso, fazer o seu melhor na maior parte do seu tempo, esse é um momento de exceção que eu não queria abrir mão, por exemplo. Agora, pensa o contrário. Se eu estou no meu dia a dia, o tempo todo, abrindo uma exceçãozinha, é só um cafezinho aqui, com um bolinho, é só alguém que me ofereceu aqui, no meu dia a dia de rotina normal, né, alguém me ofereceu um doce, enfim, na minha rotina normal, se eu tô sempre cedendo, fazendo essas pequenas exceções, o que vai acontecer?
chegasse lá nesse momento que eu realmente vi que é um momento que vale a pena, porque afinal é muito afetivo, né? Foi minha mãe que fez, eu gosto muito, tô indo visitar ela fez pra mim. Então, ceder naquele momento pra mim é muito mais propício a ceder naquele momento e vale muito mais a pena pra mim. Eu fui e fiz a minha exceção. Agora, se eu tô antes, né, na minha rotina normal, cedendo o tempo todo, aquilo vai ser um exagero também, né? Vai só somar com as exceções que eu tenho no meu dia a dia. Então, é por isso que é preciso que a gente saiba fazer essas exceções do dia a dia mesmo, porque se tá fazendo sempre, não é exceção, é regra, sempre falo isso, para que num momento como esse, como que eu sempre falo, exceção faz quando vale a pena, não vai ficar cedendo o tempo todo, né? Se vale muito a pena, você vai lá e faz, que foi um momento para mim que valeu muito a pena fazer. Então, se na minha rotina tá tudo tranquilo, que mal tem eu chegar lá num dia que eu fui visitar minha mãe, que ela fez um negócio com super carinho pra mim e comer, né? Se fosse outra situação, a pessoa, mesmo fazendo as exceções do dia a dia dela, ela ia ceder do mesmo jeito, porque ela ia ter esse mesmo sentimento de que, poxa, foi minha mãe que fez, eu gosto, eu vou ceder, mesmo tendo feito as outras. Então, resumindo, é isso. Francisco, pão de queijo é tão calórico quanto uma fatia de bolo? Sim. Tá? Pão de queijo tem o quê? Polvilho, né? Polvilho, ele é carboidrato, por mais que não tenha glúten, ele é carboidrato. Tem queijo, muitos também faz com óleo, né? Se eu não me engano. Então, assim, é uma opção de exceção mesmo, não é uma opção para você ter na sua rotina, assim, do dia a dia. E eu gosto bastante, tá? Uma das coisas que eu gosto bastante, assim, é o pão de queijo. Mas também não é uma coisa para ter na rotina. O bolo, ele apesar do pão de queijo, né, não ter o açúcar, o carboidrato dele, ele entra como se fosse um açúcar mesmo, só muda o tipo, digamos assim, que é o polvilho. Mas é como se você estivesse comendo açúcar também, tá? E o bolo, normalmente, se for com açúcar, piorou, né? Enfim, tem essas variações aí, só que isso, de qualquer forma, mesmo os bolinhos fit que eu falo, né, que eu dou receita, que eu mostro receita, e eu sempre enfatizo que mesmo esses bolinhos que a gente faz na versão mais saudável ou outras receitas, né, como eu tô sempre indicando aqui pra vocês, não é que é pra fazer porque é mais saudável comer à vontade. Também é uma opção de exceção, mas uma exceção um pouquinho mais saudável, que não vai te inchar, que vai ser mais nutritiva, mas ainda assim são opções calóricas. Exemplo, eu faço torta e tô fazendo agora, né? Voltei a fazer porque já teve uma época da minha vida que eu vendi marmita fit. E agora eu tô voltando a vender essas coisinhas, bolinho, torta, esse tipo de coisa. São versões, sim, mais saudáveis, eu não uso açúcar, eu uso bastante aveia, né? O que mais? A farinha de aveia, não uso óleo, eu uso óleo de coco, enfim, são ingredientes mais naturais, né? Não tão prejudiciais como as receitas tradicionais, mas que, como eu vendo, tipo, eu vou vender um bolinho, né? O ideal é a pessoa, ela não vai fazer, é até legal, né? Pra pessoa não ficar fazendo na casa dela na versão grande e comer um monte. Então ela come um bolinho ali, que mal vai fazer? Nenhum, né? Uma versão mais saudável, não vai te inchar, como eu falei. Tem outros efeitos que você vai ganhar o benefício. Mas não significa dizer que porque eu faço, porque eu vendo, que eu oriento de, olha, come à vontade, porque esse daqui você pode comer o quanto quiser porque é mais saudável. Muitas pessoas caem nessa, né? Muitos pacientes que eu atendo, acontece muito no começo, né? Vem passar e aí recebe as orientações e aí dali uns dias eu tô recebendo direct de indicação de receita. Nutri, essa receita aqui, ela é boa? Então manda no meu WhatsApp. Posso fazer essa receita aqui? O que você acha? E aí é o que eu falo. Não fica focando em receitinha. O básico você tem que fazer. Então, às vezes foge muito faz isso pra fugir da alimentação saudável. De comer uma fruta, de comer um legume pra ficar fazendo receitinha saudável. Então não caia nessa não. Então, independente se é o tradicional ou a versão mais saudável, você tem que ter cuidado com isso. Quem mais quer falar alguma coisa? Perguntar? Então, já vou encerrar aqui. Sobre os medicamentos, então, resumindo, né? Eu não tenho como falar muito sobre isso em detalhes, porque
dose, essas coisas eu não sei, né? E óbvio que nem vou prescrever porque nem médica sou e mesmo se fosse não poderia, né, falar isso assim. Não é incentivar o consumo, o objetivo aqui não é incentivar ninguém a tomar remédio, não é isso, mas é que você tenha o conhecimento, né, saber realmente o que pode causar esse tipo de remédio, saber que existem remédios que são até proibidos, né, que nem pode vender por aí, que tem remédios que são utilizados, têm a sua eficácia, são bons no tratamento de obesidade, mas que precisam ser aliados, precisam ser complementares, né, junto com outras alternativas, que é o tratamento nutricional e muitas vezes psicológico também, tá? Então a ideia aqui era mostrar que medicamento não é a solução para o seu problema. Mesmo que você precise dele, você não vai descartar a possibilidade de você mudar a sua alimentação. Isso sempre vai ter que acontecer, independente se você foi indicado a tomar remédio ou não. A alimentação e o seu estilo de vida, ele sempre vai precisar ser mudado para que esse emagrecimento ele seja definitivo, para que esse tratamento da obesidade, né, ou do excesso de peso, seja de sobrepeso, ele seja constante e que você não volte a engordar. Então, não, remédio não é a solução para o seu emagrecimento. Ele pode ser auxiliar e para uma parcela mínima de pessoas. Muitas pessoas que querem emagrecer podem tranquilamente fazer isso muitas pessoas aqui, ó, acompanhando a Francisca. Eu amei a dica de colocar, deixa eu ver o que ela falou. Eu amei a dica de colocar umas gotas de limão na água pela manhã. Tá vendo? Eu gosto muito de fazer isso. Eu tomo bastante água com gás e limão também. Como a Francisca falou aqui, que algumas dicas que eu dou, dicas, né? Eu não gosto nem de falar que são dicas, são conhecimentos que eu trago aqui mesmo, né? Coisas que eu sei, que eu não tenho tempo às vezes de falar nem para paciente em consulta, eu venho e abro aqui para vocês. E se vocês souberem absorver o que tá aqui, vocês já vão conseguir ter resultados assim incríveis, né? Então não fica focando nessas coisas pontuais, soluções rápidas, sendo que vocês têm na mão tudo o que vocês precisam aqui mesmo no Instagram, não só comigo, como outros profissional de área de esportes, né, de educação física, enfim. Tem profissionais também que dão esse conteúdo gratuito que vocês podem aproveitar. Não consegue fazer o conteúdo... ter acesso a esse profissional de forma paga mesmo, vai aproveitando o que dá de forma gratuita. Tem muita coisa, é só sentar lá e assistir. Ontem mesmo teve uma aluna minha do Descomplica, do meu método, que ela começou a ouvir as lives, né? Tem já o conteúdo delas lá, que é o conteúdo pago, né? Que é do curso, tem as mentorias, enfim, o conteúdo delas, que só elas têm acesso. Não é o gratuito. E além disso, ela falou pra mim que tá ouvindo todas as lives, então ela, às vezes trabalhando, põe lá como se fosse um podcast, né, põe o fone e vai ouvindo, e aí você pode ouvir no acelerado, enfim, tem muito conteúdo. Se você for olhar no meu YouTube, lá no meu canal, tem, acho que, se eu não me engano, já tem uns 200 vídeos. Se você sentar lá e ouvir, realmente absorver esse tipo de informação, e não só isso, né, começar a colocar o mínimo que seja em prática, com certeza você vai ter algum resultado, mínimo que seja, mas vai ter. Muito melhor do que você ficar aí procurando solução de comprar remédio, de fazer a dieta da sopa da lua, do ovo, enfim, essas loucuras que vocês fazem por aí, que vocês veem por aí, né? Conhecem pessoas que fazem. Não façam isso, vem aqui, escuta, pergunta, estou sempre aberta a perguntas aqui, me manda no direct, tem conteúdo valioso aqui para fazer você já começar a ter o resultado que você quer. Com certeza, absorvendo o que tem aqui, você já vai ter muito resultado. Eu não conseguia tomar água pela manhã. Informação segura é muito importante, fundamental. Sim. Tá vendo? Eu não conseguia. Espero que tenha sido um incentivo, né, da minha parte. Não sei se foi por minha causa, mas eu incentivei bastante vocês a fazerem isso, já de acordar e tomar água, que é um hábito que vocês precisam, todo mundo precisa ter, né? Deveria fazer antes de qualquer coisa, acordar e já tomar esse copo de água para restabelecer ali a quantidade de água que o seu corpo precisa e que ele usou ali na hora de você dormir, fez o detox ali que o fígado faz, as funções que o seu corpo faz quando tá dormindo, muitas delas precisam de água. Então ele acorda, ele quer muito água, ele tá sedento ali por água. E aí você precisa tomar essa água durante a manhã. E é um hábito tão simples, tão bobo, né? Como eu falo, você ir lá,
pegar e beber um copo de água. Que esforço você tem para fazer isso? Muitas pessoas não conseguem, porque tem que treinar. E aí eu falo, né? Muitas pessoas não fazem nem isso, como é que vai fazer o restante? Então precisa insistir, precisa fazer. Olha, tá vendo? A Francisca conseguiu fazer, eu não conseguia e passou a fazer. E eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Por mais que seja uma coisa que parece boba, mínima, com certeza vai te ajudar bastante nos seus objetivos. Enfim, daí você pode seguir para fazer outras coisas. É sempre muito legal compartilhar isso com vocês, assim como outros hábitos que vocês precisam começar a treinar, paladar, né, de diminuir aí o gosto do açúcar, diminuir o consumo de açúcar, enfim, tem várias coisas que vocês podem fazer de forma mínima que já vai ajudar, porque o simples, ele não deve ser descartado, né? Muita gente acha que, porque é simples, é dispensável, não preciso fazer. Não, você tem que começar pelo simples. Sem fazer o simples, você não consegue fazer o restante, né? Quem faz o básico vai fazer o resto como, né? Como eu brinco. Outra coisa também, falei aqui sobre as lives que eu vou começar a fazer. Então, nos stories eu já vou começar a fazer pesquisa com vocês para ver quem quer participar de fazer uma consultoria gratuita, uma live ao vivo com vocês. E aí vou poder ajudar também de forma mais perto. Vou fazer um grupo também de emagrecimento lá no Telegram. Outra coisa também, né, falando nesse sentido de deixar as coisas mais difíceis e não fazer, né, coisas que pra você tá tão difícil aí na sua cabeça, mas que é uma coisa tão simples, como é o caso da água, como é o caso também disso que eu vou falar agora. Eu falei que ia fazer um grupo de Telegram. Por que Telegram? Eu sei que muitas pessoas não usam, não tem o Telegram. É como se, pra quem não sabe, é como se fosse um WhatsApp, né? Um aplicativo como se fosse o WhatsApp. Só que qual que é a diferença? Lá no Telegram, você consegue receber vídeos longos, né? No WhatsApp você não consegue. Você consegue receber áudio também, você consegue ter acesso, eu consigo fazer enquete com vocês. Então é um conteúdo que eu consigo pôr de forma mais exclusiva e com mais qualidade também. Então por isso que eu decidi fazer pelo Telegram, pelo WhatsApp não dá pra ficar fazendo isso. E aí, a questão é a seguinte, quando eu lancei isso, né, que eu falei que ia fazer isso, se vocês gostariam de participar, né, quem tem o objetivo de emagrecer, porque vai ser um grupo só pra quem quer mesmo, tá lá, gratuito, informação gratuita, enfim. E aí, algumas pessoas responderam que seria mais difícil se fosse Telegram. E aí, eu fiquei pensando, né, falei, realmente, eu tenho que perguntar, porque saber realmente se as pessoas têm interesse, se vai ter gente lá, né? Porque se eu dificultar o acesso, as pessoas não vão entrar. E aí eu vi que muitas pessoas responderam isso. Se for Telegram, eu acho que eu não faria porque o acesso é difícil, enfim. Aí eu fiquei pensando nisso, né? E pensei na questão da água, né? De você tomar água, que é uma coisa simples. Gente, pra quem quer emagrecer, que quer ter um resultado incrível na vida, que, como eu falo, muda a vida de muitas pessoas, né? Você começa a se ver de forma diferente, não só no seu corpo, na sua mente, muda os seus hábitos, acontece muitas coisas incríveis para algumas pessoas que conseguem emagrecer. Melhora a autoestima, enfim, fazendo isso de forma, lógico, correta, né? Tendo um acompanhamento certinho, tendo esse emagrecimento definitivo sem voltar a engordar, que seja uma coisa constante e definitiva. Acontece muita coisa boa. E aí, o fato de você ter que baixar um aplicativo do Telegram, que é só você baixar e entrar para um grupo como se fosse um WhatsApp, é um empecilho que não paga nada, né? Aliás, entrando nisso também, que é gratuito, que você vai ter um conteúdo exclusivo que eu vou estar lá te orientando, você não vai pagar nada. E a única dificuldade que você precisa ter, o único trabalho que você precisa ter é ir lá e baixar esse aplicativo do Telegram e entrar no grupo. Eu fiquei pensando, qual que é a dificuldade disso? Então, para essas pessoas, olha como uma coisa tão simples se torna difícil. Como que uma pessoa dessa, né, que tem esse empecilho de, não, eu não vou entrar porque é Telegram, então deixa pra lá. Vai fazer outras coisas, vai comer melhor, vai parar ali para fazer a comida dela, que exige um nível de dificuldade, né, digamos assim, para quem não faz é até um pouco mais difícil. Como que ela vai fazer essas coisas que pra ela são muito difíceis, porque tá longe da realidade dela, se nem baixar um aplicativo ela quer fazer, porque ela acha difícil? Então, é preciso mudar um pouquinho também essa mentalidade do que é difícil, né? Baixar um aplicativo é difícil, tomar um copo de água na manhã é difícil.
Então, assim, você não tá preparado para emagrecer, você não tá preparado para fazer as outras coisas, porque isso é o mínimo, né? É praticamente uma obrigação sua fazer o mínimo. Num lugar que você vai estar lá que você não vai pagar nada. Enfim, falei isso só para vocês verem como às vezes o simples as pessoas ignoram, né? Acham que é dispensável, que não, está muito simples, nisso aí tem alguma coisa errada, tá muito fácil. Não, você precisa começar pelo simples, na verdade o básico, né? A palavra básico é o quê? A base. Se eu não tenho a base, eu não consigo fazer o resto. Se eu não tenho a base da minha casa, né? Quando você vai construir uma casa, se você não faz a base ali, a estrutura, para poder subir essa estrutura, você não consegue manter essa casa de pé. Então, é preciso fazer essa base bem estruturada com coisas muito simples para que você consiga fazer as coisas mais difíceis. Então, não. Baixar um aplicativo do Telegram, pelo amor de Deus, hein, gente? Ó, eu vou colocar aí nos stories. Quem quiser entrar, até o final dessa semana eu já resolvo isso. Quem quiser entrar vai ser um grupo exclusivo, gratuito, com conteúdo gratuito, para conversar, para eu passar conteúdo só de emagrecimento para quem realmente quer fazer isso. Então, eu vou informando vocês e vou informando sobre a live que vai ter também semanalmente. Eu vou decidir dia da semana, vou decidir horário, vou decidir tudo. Mas para quem queira participar no ao vivo para a gente fazer uma consultoria e também assim você pode acabar ajudando outras pessoas, né? Com a sua dificuldade, eu posso orientar e outras pessoas podem ver e falar, não, poxa, eu também passo por isso. E incentivar também as pessoas a participarem. Quem tá vendo aí pelo YouTube, depois, né, que vai ver no gravado, vê o link aqui na descrição do vídeo no YouTube. Me segue aqui também para poder participar disso, né? Isso é uma coisa exclusiva para quem realmente quer ter esse objetivo, então eu vou direcionar a minha atenção para essas pessoas. Por que eu decidi fazer isso, né? Só entrando aqui, né, falei dos medicamentos, entrei em outra coisa, mas acho que isso é importante. Por que eu decidi fazer isso? Eu tô sempre falando aqui, postando vídeo, falando nos stories, eu venho, faço live pra vocês. Só que aqui no Instagram tem pessoas que vão querer ver esse conteúdo, né? Porque realmente querem esse objetivo. Tem pessoas que só gostam de acompanhar por outros N motivos, né? Que são pessoas que me conhecem e gostam de ver, às vezes, mas não querem emagrecer. São pessoas que estão interessadas em algum assunto específico, então elas não vão acompanhar de fato tudo o que acontece aqui. Quando eu especifico isso, coloco num grupo separado, eu sei que aquelas pessoas que estão ali realmente estão comprometidas, né, com isso. Então eu vou me doar mais para essas pessoas, né, gastar mais o meu tempo com essas pessoas, porque eu sei que com isso vocês vão começar a ter resultados. E isso é muito importante, lógico, para mim, pro meu trabalho, para eu me sentir também que tô fazendo alguma coisa que vai ajudar realmente a vida das pessoas, e para vocês vai ser um conteúdo realmente valioso. Então, aguardem as informações que eu vou orientando vocês. Francisca, assim que houver o grupo, eu irei baixar o aplicativo. É isso aí, ó, quero assim, ó, pessoas comprometidas que nem a Francisca. Então, não deixem de participar. Eu vou pôr o link lá na bio. Quem tiver lá realmente vai ter privilégio, assim, porque, como eu falei, vai ser selecionado. Quem tá lá é porque realmente quer tá lá. Quem tá aqui, às vezes, na live, tá de curioso, tá vendo, não tá tão interessado em emagrecer, então acaba não absorvendo tanto conteúdo. Então, por isso eu decidi fazer. Quem tiver lá realmente vai ter, assim, o suprassumo do emagrecimento que eu vou orientar vocês, tá bom? Bom, então eu vou encerrar aqui a live. Obrigada mais uma vez por todos que estiveram aí, sempre acompanhando, participando. Francisca maravilhosa, espero que você consiga fazer mais coisas cada vez mais, vai sempre assistindo. Manda outro pra ele. Meu filho te manda um abraço, manda outro. E vai sempre acompanhando, que eu quero ver cada vez mais pessoas conseguindo chegar aqui e falar, olha, eu consegui fazer isso porque você falou, eu me senti muito satisfeita, muito feliz, e quero que vocês também consigam se sentir satisfeitas e felizes com o resultado de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima live na quinta-feira.